Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nó do Norte Astrologia. Inscrevam-se aí no canal, eu posto de vez em quando aqui algumas análises de mapa, também trago alguns alunos como convidados, então é sempre um lugar interessante da gente aprender e desenvolver o nosso olhar para os mapas astrológicos, principalmente tratando-se de astrologia natal. E hoje eu quero trazer para vocês o mapa do Jeremy Renner, que ficou recentemente em evidência por ter sofrido um grave acidente enquanto ele estava tentando tirar a neve da frente da sua casa. O assunto, portanto, ele é um pouco pesado e eu confesso que esse é o tipo de vídeo mais interessante para quem quer estudar astrologia mais a fundo, seja de forma profissional ou não, do que para quem gosta de olhar apenas para o mapa pessoal, o mapa de familiares, porque a gente vai estar aqui tratando de uma situação de risco de vida, então algumas pessoas podem ficar um pouco ansiosas. Deixo aí o meu alerta e quem quiser continuar, simbora. Bom, então, pessoal, Jeremy Renner, ele é um ator norte-americano e, enfim, ele já fez muitos filmes, porém ele ficou mundialmente conhecido pelo seu papel de Gavião Arqueiro na Marvel e não adianta, é uma série super popular, por mais que ele tenha feito outros papéis, esse é o que realmente fez o nome dele ganhar um brilho especial. Eu começo por aqui, porque antes de entrarmos no assunto proposto, eu acho interessante observar que o Mercúrio em Sagitário, o signo do arqueiro, no mapa natal do Jeremy, forma uma antícia com o grau do meio do céu, que é esse ponto mais alto do mapa, nosso meio-dia simbólico, muito associado à nossa reputação, dentre outras coisas, né? E aqui então tem essa conexão de um signo cuja representação é um centauro com arco e flecha na mão, e a conexão desse astro de uma forma indireta, que é a antícia, com o meio do céu. A antícia é uma projeção que ocorre entre graus de determinados signos para outros. Então, aqui de 27, 28 graus de Sagitário, a gente tem uma projeção para o segundo grau do signo de Capricórnio. Mas, para além disso, né, o Jeremy ele tem o Sol brilhando aqui na própria casa 10, o Sol que é o regente da 5, onde ele tem o lote da fortuna. Essa é uma casa muito conectada à arte, inclusive às artes cênicas, e o Sol ele está conjunto a Vega, uma estrela super poderosa da constelação de Lira, que traz benesses tanto para a vida profissional, até para o matrimônio, para questões de popularidade, etc. E o Jeremy, ele tem o ascendente aqui no signo de Áries, regido, portanto, pelo Marte, e o Marte se encontra domiciliado aqui no signo de Escorpião, na casa 8, que é uma casa que fala de morte, que fala de crises, fala de problemas. Por um lado, a gente entende que um ator, ele, quando faz papéis de super-herói ou de vilão ou qualquer coisa relacionada à ação, tem que se colocar em algumas situações de bastante gasto de energia e até cenas que são provocativas, enfim, colocam o corpo do ator em movimento, e por mais que ele tenha seus dublês, né, tem tudo isso, isso vai falar de questões da própria vida pessoal, como esse acidente que ele sofreu recentemente. É comum, né, quando a pessoa ela tem o regente do ascendente, sendo o mesmo regente que a casa 8 ou que a casa 6, que ela possa, sem querer, obviamente, na maioria das vezes, provocar algo contra ela mesma, né? E isso acabou acontecendo. O Marte, pelo menos aqui conjunto ao Júpiter, um planeta benéfico, trazendo algum tipo de proteção, algum tipo de salvação. E agora a gente vai levar um olhar um pouco mais apurado para o momento que o Jeremy está vivendo. E eu acho que cabe falarmos da revolução solar passada dele, então vou abrir para vocês aqui. Essa foi a revolução que aconteceu no aniversário de 2022 para o Jeremy e marcou aí as previsões dos 12 meses seguintes.
E como podemos observar, o ascendente havia se encontrado no início do signo de Virgem, que corresponde à sexta casa do mapa do Jeremy, uma casa vinculada a doenças, vinculada a acidentes e a cirurgias. Inclusive, na casa 6 do mapa do Jeremy, ele tem a 29 graus de Virgem, o chamado lote dos acidentes. Então, uma confirmação de uma tendência desse tipo de evento vir à tona. Consequentemente, o ascendente natal, que é Áries, ele se sobrepôs à casa 8 da Revolução Solar, é a casa das crises, é a casa da morte. De fato, o acidente ele foi grave a ponto de ter representado uma importante ameaça à sua vida. E, claro, não basta ter essas sobreposições para esse tipo de evento acontecer na vida de uma pessoa. Então, se você encontrar esse tipo de situação no seu mapa, não se assuste, né? A gente precisa fazer uma investigação de vários testemunhos e ver se eles estão convergindo para aquele mesmo ponto ou não. E aí a gente tem a Lua formando uma quadratura aplicativa muito rápida e muito próxima aqui ao Marte, que é um significador natural de acidentes, é o regente da casa 8 do mapa da Revolução Solar do Jeremy, é um astro de casa 8 em seu mapa natal, e o Marte está na casa 4, que é a casa do lar. Então, o que aconteceu? Bom, vocês devem ter visto as notícias lá no hemisfério norte. Na verdade, mais especificamente nos Estados Unidos e no Canadá, houve uma nevasca fora do comum, uma tempestade de neve com imensas quantidades de neve que soterraram as casas ali, baixaram as temperaturas de uma forma muito radical. Então, o Jeremy, para poder conseguir sair com seu carro e sair com a sua família, ele teve que pegar aqueles tratorezinhos, aqueles caminhõezinhos de tirar neve e, né, passar ali a fazer a limpa ali na frente da sua casa. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu, que ele perdeu o controle e essa máquina passou em cima do corpo dele. Então deixou ele literalmente esmagado, né? Foi uma situação extremamente danosa. E a gente tem então a Lua formando essa quadratura com Marte. O Marte está superior à Lua. Observando o mapa, dá a impressão que ele está inferior, porque ele está na parte de baixo, mas na verdade ele está superior na quadratura, então ele domina a Lua. E a Lua é um astro muito importante nesse ano para o Jeremy Renner. Por quê? Porque a Lua é a regente do signo profetado. Então, ele estava passando naquele ano em questão, agora ele já fez aniversário, né? Por isso que eu estou me referindo a esse passado um pouquinho mais distante, a profecção do signo de Câncer. Então, a Lua era um cronocrator fundamental, regente da casa 4, uma casa que fala sobre o ambiente doméstico mesmo lá, e que estava aí sendo danificada, sendo prejudicada pelo Marte, que rege o ascendente natal. Então, assim, foi uma situação que ele próprio provocou de uma forma não intencional, uma perda de controle. E num ambiente que ali era um espaço da sua propriedade, ok? O Marte, inclusive, além de reger a casa 8, rege a casa 3, que tem a ver com nossa ação de dirigir, de conduzir. E isso reforçando, né, conectando ainda mais as questões. Cabe notar que o Marte está em Sagitário, signo regido por Júpiter, e Júpiter está aqui no primeiro grau de Peixes, formando uma oposição muito estreita com o grau do ascendente. Por mais que Júpiter seja um benéfico, e o fato dele ser um benéfico em partes mostra que o acidente não chegou a ser fatal, pelo menos naquele momento, ainda assim colocou-se contra o ponto que representa a casa da vida, né, do corpo físico, da saúde. E o Mercúrio regente aqui de Virgem, ele está na 6, que é a casa das doenças, dos acidentes, conjunto a Saturno, que é um astro maléfico, e é o próprio regente dessa casa, aqui fora de seita, porque a revolução solar aconteceu à noite, o Sol está abaixo da linha do horizonte, que é a linha que cruza o grau do ascendente ao grau do descendente, então Saturno fica mais maléfico, mais prejudicial. Percebam então que existe toda uma convergência de testemunhos, não é só a sobreposição dos ascendentes, mas é isso somado aos aspectos
envolvendo a Lua, que é uma importante cronocratora, envolvendo regente do ascendente, Natal e da Revolução Solar, e todos esses elementos que nós conversamos aqui. Também, né, a gente tem o nó do Sul, que é um ponto de aflição aqui do mapa da Revolução Solar. Ele se sobrepõe de uma forma praticamente perfeita ao Júpiter do mapa natal. Então, esse Júpiter, ainda que o salvou, né, ele é um Júpiter que está conjunto ao Marte, regente do ascendente, provavelmente implicando em proteção em vários momentos da vida, só que não conseguiu evitar um dano muito, maior, né? Perdão, não conseguiu evitar com que esse dano fosse tão grande assim. Então, esse Júpiter, ele ainda perdeu muita força. Ele ficou aí sujeito a essa, como posso dizer, debilidade mesmo acidental, que é o toque do nó do Sul. Agora, tem uma coisa bem curiosa a ser dito, porque houve um eclipse antes, um pouquinho antes dessa grande nevasca que teve entre o final do ano de 2022 e comecinho do ano de 2023 entre os Estados Unidos e o Canadá. E o eclipse, ele fala sobre eventos de natureza coletiva que afetam a população ou um governo, sempre de uma forma generalizada, que pode estar no nosso caminho individual ou não. E esse eclipse, ele havia ocorrido, vou aqui abrir o mapa para vocês, a 16 graus do signo de Touro. Foi um eclipse visível lá na região onde o Jeremy nasceu. A Lua estava ainda acima da linha do horizonte e aí se sobrepôs, vamos abrir aqui novamente, ao Saturno, que está a 15,47, quase 16 do mapa do Jeremy, né? O Saturno, que é o dispositor do Sol, o luminar da seita em Capricórnio, no mapa dele, regente do próprio meio do céu, né? Então, houve impedimento, vai provavelmente ficar um bom tempo sem trabalhar. E assim, é o que eu comentei, né? Foi o eclipse, ele fala sobre situações coletivas, mas se eles tocam principalmente a menos de 1 grau, algum astro do nosso mapa natal ou ascendente, desde que esse eclipse ele seja visível onde a gente tenha nascido, existe uma probabilidade disso representar um evento grave na vida. Aí, soma isso, o fato dele ter tido uma revolução solar muito complicada, uma coisa se juntou com a outra e fez com que chegasse nessa situação. E o evento, né, do acidente ocorreu no fim do ano, com o Marte transitando aqui pelo signo de Gêmeos, próximo da Lua natal, que é a senhora do ano, né, por ser a regente da profecção do signo de Câncer. E o Marte, então, conectou essa questão do acidente que ele próprio representa, o fato desse ser um astro de casal 8 no mapa natal, que eleva os riscos à morte, o fato dele reger o ascendente, que é o próprio poder pessoal da pessoa, vinculado aqui ao trânsito, né? A essa situação dele estar dirigindo essa máquina de tirar a neve. Então, são testemunhos assim muito fortes, muito evidentes e que não deixam dúvida de que seria um ano muito difícil para ele se ele tivesse tido previsões que alguma coisa ia acontecer nesse ponto. Mesmo a revolução solar presente dele não está lá muito agradável. Deixa eu ver se eu consigo abri-la rapidamente aqui, porque ainda ele vai precisar de cuidados muito próximos, com atenção médica e, enfim, seguir todas as recomendações possíveis. Como podemos observar, a Revolução de 2023 conta com a ascendente no signo de Escorpião, se sobrepõe à casa 8 do mapa natal. O nó do Sul está muito próximo do grau do ascendente. O Marte, regente do ascendente, ele está na 8, e aqui no signo de Gêmeos, né, ele está peregrino, retrógrado, embora pelo menos ele forme um sextil com Júpiter.
esse sextil de um Júpiter que em Áries acaba colaborando um pouco mais com Marte e se sobrepõe de forma próxima ao grau do ascendente natal, né? Porque ele tem ascendente ali a 3 graus do signo de Áries. Mas ainda assim, há um perigo. Há essa necessidade de vigília. E vamos torcer para que tudo fique bem, que ele consiga superar esse problema e possa estar, quem sabe, futuramente atuando de novo, ou no mínimo aproveitando os frutos do trabalho que ele fez ao longo de todos esses anos. Essas então são as minhas considerações, eu espero que vocês tenham, não vou dizer a palavra gostado, mas aprendido com esse vídeo. Deixem aqui o like para incentivar o canal e até a próxima, um grande abraço.